Disciplina é liberdade e compaixão é fortaleza. Salve, galera tricolor! Olha, o Bahia empatou essa tarde na Arena Fonte Nova diante da equipe do Botafogo em 0-0. Até então, o líder do Campeonato Brasileiro, que perdeu a liderança devido ao empate com o próprio Sport Clube Bahia, e o triunfo do Fortaleza diante do Corinthians lá no Castelão, colocando, o time alencarino na primeira posição do Campeonato Brasileiro da Série A. Olha só, hein? Olha aqui, é o @PitsPadrão. Vamos fazer a inscrição no nosso canal e dar o like e a curtida. É isso aí, é o que precisamos para que possamos estar na crescente ainda em caráter experimental, mas em breve um conteúdo ainda mais de qualidade para você, torcedor do Sport Clube Bahia. Mas como eu dizia, o tricolor baiano, ele conseguiu um empate em um jogo que foi o primeiro tempo truncado, mas no segundo tempo nós tivemos uma movimentação intensa. Como eu disse, uma chance para cada lado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo entrou melhor do que o Sport Clube Bahia, colocou 2 bolas na trave. Marcos Felipe fez uma defesaça em uma cabeçada de um dos atacantes da equipe do Botafogo, mas a partir dos 30 minutos o Bahia, com as substituições feitas pelo técnico Rogério Ceni, o Bahia foi para dentro, foi para cima, como se diz na gíria, e teve 4 oportunidades para fazer o gol e definir a partida. Arias teve a oportunidade, o jogador Tassiano 2 oportunidades, tivemos também a bola que rondou a área e depois o Jean Lucas. O Bahia realmente era para ter saído com os 3 pontos, e ainda teve Ratão, que também teve uma grande oportunidade. Mas ao final do jogo nós tivemos um empate em 0-0. O Bahia, ele desceu uma posição na tábua de classificação, porque o seu eterno rival, o Sport Clube Vitória, terminou perdendo para o São Paulo por 2-1, e o time do Internacional venceu o Cruzeiro. O Cruzeiro não avançou, tem um jogo a menos, vai cumprir esse jogo contra o próprio Internacional. O jogo de hoje foi do retorno, desse segundo turno, a 24ª rodada, mas teremos aí na frente um jogo atrasado entre as duas equipes lá em BH, Mas a equipe do Cruzeiro não avançou, perdeu a partida, ficou com os 37 pontos. O Bahia tem 2 acima do time do Cruzeiro. Se o Bahia vencesse o jogo, estaria tranquilo na 5ª posição, como começou a rodada. Mas continua no G6 do Campeonato Brasileiro da Série A. E agora tem como foco a Copa do Brasil, o jogo contra o Flamengo nesta quarta-feira. Mas vamos ouvir a palavra do técnico Rogério Ceni, que pós o jogo, ele na coletiva falou de toda a situação desse 0-0 envolvendo a equipe do Sport Clube Bahia e o time do Botafogo do Rio de Janeiro. Boa noite, Ceni, Michael Douglas do site BNews. Um empate hoje, assim, que a torcida aplaudiu muito no fim do jogo, né? Eu diria que o empate hoje até com gosto de triunfo para muitos. Claro, o resultado não foi o que o Bahia merecia, eu diria, afirmo isso, principalmente pelo fim do jogo. O Bahia atacou muito, o goleiro adversário trabalhou muito. Mas eu queria saber de você, né? Enquanto treinador da equipe, como é que você enxerga esse ponto? Se, na sua opinião, claro, é importante para a sequência do campeonato, ou se um ponto hoje ficou barato para a sequência do Brasileirão? Boa noite. Eu acho que o torcedor aplaude, não é o empate, né? Ele aplaude a maneira como o time tentou, até o final, vencer a partida. É um jogo equilibrado, boa parte dele, eu acho que com uma predominância maior no final nosso, mas também tivemos uns 15 minutos ali que o Botafogo nos apertou, né? Numa parte do segundo tempo. E aí nós fizemos algumas trocas e o nosso time melhorou e acho que teve as grandes oportunidades, teve ao menos 3 grandes oportunidades na parte final do jogo. O John fez boas defesas também.
Eu acho que o torcedor ele aplaude muito mais a maneira como o comportamental, né? Eu acho que como a gente se comportou tentando vencer até o último. Eu não coloco um empate com sabor de vitória, é um empate com sabor de empate mesmo. Acho que seria muito importante vencer e chegar a 41 pontos hoje. Mas eu acho que se destacar que nós estamos jogando contra uma grande equipe, né? Nós enfrentamos 4 vezes o Botafogo nesse ano, com bons resultados. E hoje eu acho que talvez dos jogos que nós enfrentamos foi o jogo que nós mais merecemos ganhar. Mas tivemos oportunidades reais de gol. E infelizmente a vitória não veio. Boa noite, Rogério. Diante da partida, você só foi fazer alteração aos 28 minutos com a entrada do Lúcio e do Ratão. E tivemos uma melhora no ataque. Eu queria que você falasse a respeito dessas duas entradas na partida, da importância tanto do Lúcio quanto do Ratão, que entraram muito bem no jogo. Eu acho que nós tivemos uma semana, né, sem jogo. Eu acho que por isso deu para usar um pouco mais o time, manter o time um pouco mais em campo. Esse foi o intuito, de demorar um pouco mais para substituir. Todos estavam... Acho que até fisicamente nós mostramos até estar mais inteiro hoje que o Botafogo, né? Acho que eles cansaram mais do que a gente. Por isso que demoramos um pouquinho mais nas alterações. Eu acho que o Ratão e o Lúcio entraram bem, muda um pouco, porque o Lúcio fica um cara mais móvel na frente, o Cauli é um cara mais de construção. Depois com a entrada também do Rezende, porque eu achei que o Caio cansou um pouquinho e começou a espaçar muito, né? Aquelas bolas longas que o Botafogo faz, o Rezende para tentar preencher. E o Iago, eu estou trabalhando ele também nessa função, na ausência de Biel, na ausência de Ademir, ele pode fazer essa função, porque tem muito vigor físico e boa chegada na frente. Eu acho que o time se comportou bem depois, até assim, surpreendente o quanto nós dominamos o jogo, porque era um jogo para ficar um jogo mais de transição do que até de domínio, mas nós conseguimos controlar bem o jogo nessas trocas. Ratão, uma boa assistência, o Lúcio uma boa finalização, se mexeram bastante, atacaram bastante espaço, uma pena que a gente não sai vencedor, mas produzimos para isso, não conseguimos, mas produzimos para isso no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Como você pode analisar o sistema defensivo do Sport Clube Bahia? Em determinados momentos o torcedor criticou bastante e hoje, pelo menos no início da rodada, era a sétima melhor defesa da competição. E essa sequência de não estar tomando gols. Mesmo com 2 bolas na trave hoje e algumas boas defesas do Marcos Felipe. Mas como você analisa esse momento do sistema defensivo do Bahia? Eu acho que é importante. Não sofrer gols é algo importante. Te aproxima muito mais de vencer jogos, né? Te dá essa chance de você estar sempre a um gol da vitória. Eu acho que não é só a linha defensiva, mas, por exemplo, você pega o Luiz Henrique, todo mundo fala Luiz Henrique contra Juba. Na verdade, não é o Luiz Henrique contra Juba, é o Luiz Henrique contra Jean, Juba e Tassiano. É o sistema que beneficia, porque não é fácil nem para o Juba, nem para qualquer lateral. Você vê aí, ó, os jogos, pode pegar todos os jogos. Tudo que foi mano a mano, Luiz Henrique contra o lateral, contra qualquer lateral, ele vai levar vantagem pela qualidade que ele tem. Então, eu acho que o sistema ajuda muito a defender essas bolas contra pontas que tem um bom jogo de 1 para 1, especialmente no lado que o Tassiano joga, que é um lado que ele ajuda muito a equilibrar essa fase defensiva. E 4 jogos sem sofrer gols, eu acho que é importante, porque te coloca sempre muito próximo de vencer o jogo. Tanto que, apesar de bola na trave, boas defesas, mas o goleiro deles também fez grandes defesas durante o jogo. E na fase mais essencial do jogo, que era o final no 0-0, nós tivemos as melhores oportunidades, graças também a manter esse 0 no placar até o fim da partida. Voltando aqui para falarmos do Tricolor, depois da coletiva do treinador Rogério Ceni, nós tivemos esse jogo de hoje uma arrecadação de R$ 1.406.959,50 para um público pagante de 39.625. Surpreendeu por 2 lados essa renda e esse público. Inicialmente nós achávamos que poderia dar mais de 45 minutos, mas não atentamos para a situação do jogo da quarta-feira contra a equipe do Flamengo. Então, de repente, quando nós chegamos ao estádio e ao tempo que ia passando e se aproximando da bola rolar, achamos que o público ia ser abaixo até dos 35 mil pagantes. Mas eis que de repente o público começou a chegar e tivemos ao final
mais de 39 mil pessoas na Arena Fonte Nova, né? Então, de uma forma ou de outra, é uma situação, digamos assim, favorável para o clube. E a expectativa é que na quarta-feira tenhamos mais de 48 mil pessoas. Afinal, é Bahia e Flamengo e é jogo de decisão. São 2 jogos, o primeiro jogo 90 minutos, o segundo mais 90, um total de 180 minutos. A reapresentação está marcada para amanhã à tarde, são 2 dias de treinamentos e o Rogério Ceni já disse aí sobre a situação do Ademir. A gente pontuava aqui no nosso canal, @esquadrão, e não entendíamos por que o jogador Ademir estava treinando e de repente o jogador poderia não ser relacionado. E não foi por causa dessa situação de acompanhar o nascimento do seu filho, né? Então tá aí pra você, torcedor do Esporte Clube Bahia. Olha só, hein? Augusto é o cara da proteção. Furto, roubo, de repente seguro 24 horas, você tem tudo aí. Fácil Auto, né? Do nosso querido Augusto, gente boa da melhor qualidade. E também a Casa do Tricolor, a loja da nação Tricolor desde 2007 com você, nos melhores shoppings de nossa cidade. Essa é que é a realidade. Bom, então a expectativa agora é que o Ademir seja relacionado para o jogo da próxima quarta-feira, diante da equipe do Flamengo, ainda pelas quartas de final da Copa do Brasil. Rezende já esteve hoje, sim, não só no banco, mas entrando no decorrer da partida. E olha que nós achávamos que o Rezende não ia ser relacionado, e sim o Ademir. Mas o Ademir foi explicado. Gilberto já está na transição, mas eu não acredito que esse atleta tenha condições de atuar diante da equipe do Flamengo na próxima quarta-feira. É isso aí de Bahia, hein, galera? Tamo juntos, vamos nessa, sem dúvida nenhuma. Fui!